Bem-vindos. Eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids, que é um método especializado para ensinar Pilates para as crianças, né? Então, é importante realmente que você entenda que Pilates precisa ter as suas individualidades, né? Sempre quando qualquer pessoa que entra nesse, eu digo no mundo, né? No mundo do Pilates, começa a enxergar as coisas com outras visões, e vai buscar realmente, né, o que realmente Joseph falava, que foi o criador do método Pilates, né? Ele sempre dizia nas suas falas: eduque a pessoa que está à sua frente, né? Então, isso é uma das bases que me faz mostrar cada vez mais a importância de eu enxergar quem está na minha frente. Quem é o ser que está na minha frente? Quem vai estar fazendo a prática daquela atividade que eu vou estar orientando por 30, 40 minutos? Quem é essa pessoa? Ou quais são essas pessoas? Quando você realmente se dá conta disso, de que cada uma dessas pessoas tem as suas individualidades, tem as suas necessidades, tem os seus anseios, tem as suas vontades, tem aquilo que chama ela para estar ali. Cada vez que você se dá conta disso, você começa a entender que tem alguns pontos que não podem faltar nas suas aulas, tem algumas vértices, né? E a gente até pode elencar como se fossem os pilares de sustentação de algo que você vai estar fazendo a partir dali. Então, sempre que você estiver começando em algo, sempre que você estiver ou já trabalhando com aquilo, é importante que você entenda o que sustenta, o que realmente faz com que eu continue ensinando, o que me dá a certeza de que isso está certo, está no caminho certo, é o que realmente vai fazer a diferença para essas pessoas. Entende? Então, mais do que realmente pensar, eu preciso levar e ensinar Pilates para criança, a pergunta que eu quero que você faça é essa: o que é extremamente importante ter nas suas aulas para que realmente você atraia até mesmo mais pessoas? No nosso caso, mais crianças. Afinal de contas, o nosso método é um método Pilates for Kids, que é Pilates para criança. Então, isso é extremamente importante e eu gostaria de convidar você agora para chamar mais pessoas, porque eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos importantes do que é extremamente um pilar dentro da sua aula de Pilates para criança, tá? Bom, então assim, quando eu trouxe esse tema para a gente realmente debater aqui e trazer principalmente a minha experiência, a minha vivência dentro do método Pilates para criança, dentro da metodologia que foi se desenvolvendo cada vez mais, eu realmente analisei o que é importante ter e o porquê isso é importante. Então, hoje eu realmente quero ir mais profundo com vocês, né? Por mais que, Vânia, mas isso é meio que óbvio, né? Às vezes as pessoas dizem, mas é óbvio, né? Isso. Só que, inclusive, nós que trabalhamos temos essa dificuldade de entender que aquilo que é óbvio ou aquilo que é concreto para mim, pode ser que para outra pessoa não seja. Então, é importante que a gente passe por essas fases. Então, primeiro ponto do que não pode faltar nas suas aulas de Pilates para crianças é Pilates, né? Então, parece meio óbvio, né? A pessoa diz assim, claro, né, Vanessa, se é Pilates para criança, como é que não vai ter Pilates, né? Então, é muito importante que você tenha essa clareza. É Pilates para criança, então não pode faltar Pilates. Só que eu quero que você realmente pense de uma forma e que você realmente tire de dentro de vocês aquelas limitações que às vezes você foi ensinado, ou então às vezes que você passou por alguns cursos e eu entendo sobre isso, porque a gente faz uma imersão às vezes em determinadas áreas e a gente dessas imersões, daqueles treinamentos, daqueles cursos mais ajustados, sabe? Mas, assim, não, tem que ser dessa forma, eu vou trabalhar desse jeito, dessa forma, não vou abrir margem para outra coisa, porque é isso que Joseph ensinou, é isso que eu acredito, é isso que vai fazer a diferença naquilo que eu vou estar ensinando.
Então, eu quero que você, nesse momento, você realmente não julgue antes de ouvir tudo que eu tenho a dizer a vocês, porque realmente, quando nós estamos trabalhando com Pilates para crianças, nós precisamos entender que ele precisa ser algo mais básico, tá? E o que é algo mais básico? É algo que realmente seja necessário para a criança, tá? Algo que realmente seja a extrema necessidade dessa criança, algo que realmente faça a criança entender da importância. Então, quando eu digo que não pode faltar Pilates, é porque eu realmente quero que você pense que a sua aula tem que ter Pilates. E aí um grande erro das pessoas, porque às vezes elas acreditam que eu vou dar aula vou botar o nome Pilates para a criança, mas na realidade o que eu vou ensinar é um monte de atividade, e aí quem olha, e inclusive às vezes nem você identifica que tem Pilates ali. Nem você enxerga que tem a metodologia dentro da sua aula. E isso é um ponto extremamente importante. Por quê? Você está me dizendo que está trabalhando, que vai ensinar, que vai atuar, que vai falar sobre Pilates para criança. E aí, você começa a fazer um trabalho e não se enxerga o Pilates ali. Entenderam? Então, você precisa identificar, principalmente nas suas aulas, aonde está o método Pilates, né? Onde está o Pilates ali, do que você está trabalhando? Você identifica se alguém que for leigo chegar na sua aula e perguntar, ok, o que é o Pilates para criança? Você precisa, dentro da sua própria aula, enxergar que está sendo aplicado. Caso contrário, nem você e nem as outras pessoas vão realmente enxergar aonde ele está. Então, você tem que entender que precisa ter, principalmente, a base do método. E quando Joseph criou, ele realmente não chamava de Pilates, ele chamava de contrologia, que para ele significava a pessoa conseguir controlar o corpo, a mente e o espírito. Isso era importante para Joseph, que foi quem criou o método Pilates. E eu pergunto para você, a criança que vai fazer Pilates para a criança, ela precisa dessa base? De ela saber controlar o corpo, a mente e o espírito? É extremamente importante. Principalmente a criança que não tem tanto controle emocional, muitas vezes. Que numa atividade que às vezes você pode fazer, se ela não conseguir realizar, ela pode muitas vezes não ter controle emocional. Ela pode não ter controle dos seus próprios movimentos. E aí você precisa enxergar que quando você trabalha isso, você está na base do método. Quando você ensina um princípio, quando você ensina o que é uma respiração, quando você ensina para a criança por que ela tem que ativar a Powerhouse, quando você ensina por que o movimento tem que ser com precisão, quando você explica essas coisas que fazem a grande diferença na vida das crianças, você está trabalhando o Pilates. E eu quero realmente abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes, quem já trabalha com Pilates há mais tempo, quem já ensina Pilates há mais tempo para outras pessoas, pode estar pensando o seguinte, mas para mim trabalhar Pilates, eu tenho que dar os exercícios do Pilates. E sim, nós temos que trabalhar os exercícios do Pilates. Agora, nós precisamos entender que não é só porque você está trabalhando os exercícios do Pilates, é que você está trabalhando o Pilates para a criança. Porque você precisa entender que nessa situação nós temos alguns pilares. E quando eu falo em pilares, é quando você tem que se dar conta de que, ok, isso está sendo realizado, isso está sendo realizado e isso está sendo realizado. Um somente não se mantém. Porque aí você tem que identificar, eu estou ensinando Pilates? Sim. A criança que está ali, ela está entendendo?
ela está fazendo, ela está realizando, está fazendo sentido para ela? Caso contrário, não faz sentido. Então, quando você realmente se dá conta de que o que não pode faltar nas suas aulas de Pilates, principalmente, é o Pilates aplicado à criança. À criança, porque é as crianças que estão com você. Não é mais um adulto, não é mais um idoso, não é mais uma gestante, não é mais uma outra pessoa. É uma criança. Então, você tem que olhar para aquela criança e você precisa enxergar o que realmente eu estou fazendo. Tem sentido? Se caso não tiver, perde realmente a importância do seu trabalho. Então, primeiro ponto, você precisa enxergar que precisa ter Pilates. Então, eu preciso trabalhar com a criança consciência, eu preciso trabalhar o corpo, mente e espírito, que é a base do Pilates. Eu preciso trabalhar os princípios do método. Eu preciso ensinar a criança o que é uma respiração. Eu preciso ensinar a criança o porquê precisa fazer uma ativação de powerhouse. Eu preciso ensinar para essa criança por que ela tem que fazer o movimento perfeito, por que ela tem que realmente ter precisão naquilo que ela está fazendo. Ela precisa saber a base, ela precisa saber o que sustenta. Após isso, eu realmente vou estar inserindo os exercícios, após isso eu vou estar inserindo algumas coisas que, às vezes, na nossa cabeça, não, mas aqui eu estou enxergando o Pilates? Sim, mas vocês têm que entender que a criança é como se a gente estivesse fazendo uma construção do zero. É como se eu estivesse começando a construir algo, porque a criança, gente, a criança é uma folha em branca. A criança não tem entendimento, ela nunca entendeu, ela nunca fez nada. Então, eu não posso sair de uma folha em branca que é a criança, achando que a casa já está quase construída. Eu não posso achar isso, porque não é isso. A criança está assim ainda. Ela ainda é uma folha em branco. E é a partir disso que você tem que entender. Ok, eu tenho uma criança nas minhas mãos, eu tenho uma folha em branco, eu vou começar a mostrar para ela o que é importante, aquilo que ela tem que fazer. E quando você tem isso em branco, você tem que entender que antes de eu construir uma casa, eu preciso preparar o que, gente? O terreno. Eu preciso preparar esse terreno. Eu preciso deixar ele plano. Eu preciso, ou então entender que se ele não está plano, a construção que eu vou fazer ali dentro tem que ser de acordo com aquele terreno. Tem que ser de acordo com aquele ambiente. E é dali que eu começo realmente a inserir. Então, toda vez que você estiver iniciando algo ou que você está aqui para aprender ainda mais sobre Pilates para criança, você precisa ter isso muito claro dentro de você. Você pega a criança como uma folha em branco, como algo que ela nunca entendeu, como algo que de repente ela nunca vivenciou, ela nunca experimentou. Como que ela vai saber o que é Pilates? É você que vai estar inserindo, é você que vai começar a mostrar, é você que realmente vai trazer para ela de que eu vou começar a levar o Pilates para ela, mas eu tenho que entender que ela não tem nada. Então, se ela não tem conhecimento nenhum, eu tenho que começar pelo início, explicando o porquê daquilo. O que o Pilates vai fazer de importante na vida dela? Então, você precisa ter claro que dentro de uma aula de Pilates para criança, precisa ter Pilates. E deve ter. Porque senão não é Pilates para criança. Não é um método Pilates for Kids, por exemplo. Porque não tem algo que é importante, que é o primeiro pilar, tá? Então, eu realmente quis trazer para vocês o primeiro ponto do que é importante você não deixar passar dentro das suas aulas de Pilates para a criança. É ensinar Pilates para a criança. Eu não vou ensinar a criança a fazer outra atividade. Não, eu vou ensinar Pilates, tá bom? Segundo ponto extremamente importante que tem que ter nas suas aulas é a ludicidade, é o lúdico, é a parte que faz com que a criança queira estar na sua aula. Eu preciso pegar aquela atividade e trazer para a criança.
Eu preciso mostrar para a criança que aquilo é atrativo, que aquilo é legal, que aquilo tem sentido para ela. Porque se eu chegar simplesmente achando que eu vou ensinar a criança e eu vou pegar um movimento e eu vou facilitar ele e vou dizer que aquilo é para a criança, eu não estou ensinando a pessoa que está à minha frente. Porque ela lembra que ela não tem nada? Lembra que ela é uma folha em branco, gente? Vocês lembram que ela tá assim? Como que eu já vou começar a pegar um movimento e vou só facilitar se eu não tenho base, se eu não tenho sustentação, se eu não tenho entendimento nenhum? Então, eu tenho que trazer a criança das memórias que ela tem, das vivências que ela tem. Eu preciso encontrar o que realmente ela já tem de conhecimento. E quando eu encontro o que ela tem, o que ela já vivenciou, o que ela já experimentou, o que ela vive, o que ela convive, eu começo a ter um ponto de partida. E eu vou puxando a parte lúdica, a parte realmente que faz sentido a ela. Porque ela tem algo dentro dela, ela tem uma vivência, ela viveu, e se ela tem 5 anos, se ela tem 6 anos, 10 anos, muitas coisas ela já viu. Muitas coisas ela já experimentou, muitas coisas ela já se divertiu. Então, quando você entende que dentro das suas aulas de Pilates para criança tem que ter a ludicidade, tem que ter o lúdico, tem que ter o que faz a criança vir para você. E eu vou ser bem sincero com vocês. A criança, ela não vai para o Pilates porque ela entendeu que se ela não fizer Pilates, simplesmente ela vai crescer torta. Ela não entende, ela ainda não tem a consciência de que o Pilates faz bem para ela. Ela não entendeu ainda e ela não tem maturidade ainda para entender isso. Uma criança de 6 anos, de 5 anos, ela não tem maturidade para entender que quanto mais movimentos ela faz, mais o corpo dela vai estar fortalecido e vai crescer saudável. Ela não tem esse conhecimento. O que traz a criança para você, nas suas aulas de Pilates, é o momento que ela quer se divertir. E quando ela chega e pergunta para você, nós vamos brincar hoje? Você tem que entender que você tem que dizer para ela, sim, nós vamos brincar hoje. Mesmo que você saiba que a aula não é só uma brincadeira, mas que vai ter momentos lúdicos, sim, dentro da sua aula. Então, é importante você não frustrar o entendimento da criança. É importante você não espantar a criança. Porque imagine você, a criança, ela quer brincar. O primeiro objetivo dela e o que faz ela ir até você é o brincar, é o se divertir, é o ser legal, é o ser atrativo a ela. E se você não entrega o que ela está buscando, o que ela quer, ela não vai mais querer voltar. Até nós, se a gente vai num lugar procurando alguma coisa, procurando algo e eu não encontro, eu não tenho por que voltar lá. Então, quando você entende que a criança está entrando na sua aula, fazendo sua aula de Pilates para a criança, e ela não se sente dentro daquela aula, não tem nada atrativo a ela, não tem nada lúdico, não tem nada que faça ela brilhar os olhos, é porque realmente não está sendo destinada a ela. Entende? Então, quando eu digo, principalmente, de que se você está trabalhando com criança, é com criança que você tem que trabalhar. E eu realmente vejo diversas pessoas atuando ao mesmo tempo. Ah, é pai, é mãe, é a criança, é um outro idoso. É uma salada de frutas. E aí eu te pergunto nesse momento, quem é a pessoa que está na sua frente? Com quem você está se comunicando? Porque para mim me comunicar com um idoso é de uma maneira. Para mim me comunicar com uma gestante é de outra maneira. Para mim me comunicar com alguém que tem uma dor e que ela está passando por uma dificuldade é de uma maneira. E uma criança é totalmente diferente. Então você entende que eu não posso querer ensinar todo mundo da mesma forma, porque todo mundo não é todo mundo. E quando eu quero fazer para todo mundo, eu não faço para ninguém da maneira adequada. E o que eu quero que você entenda? Que você precisa ter essa clareza. Que o que para mim é muito nítido, é muito claro, é muito óbvio, como eu disse no início da live, muitas vezes ninguém te disse isso.
E quando o pai, a mãe, de repente chega para você e diz assim: ah, mas o meu filho não pode fazer comigo. E às vezes você não sabe o que dizer. Eu quero que você hoje aprenda o que dizer. Você quer que o seu filho tenha uma aula para ele? Ou você quer que a sua aula seja um pouco para o seu filho? É isso que você tem que dizer. Porque você não consegue fazer uma aula adequada para as crianças ao mesmo tempo que você está fazendo para o adulto. Porque vira uma confusão. Você não faz nenhuma coisa bem feita e nem a outra bem feita. Então, eu sempre falo para as pessoas: escolham o que vocês querem fazer. E seja muito claro naquilo. Por que a gente tem a tendência de complicar o que é fácil? Por que a gente tem a tendência de querer fazer alguma coisa mais difícil do que ela realmente é? Achando que, eu vou dificultar, eu vou ser mais valorizado. Não! Porque pode ser que dificultando você não alcance o seu objetivo. A criança precisa vir para a sua aula e ela precisa querer estar na sua aula. Então, quando eu digo que não pode faltar lúdico na sua aula, é porque realmente não pode faltar o lúdico para a criança. Pode faltar o lúdico para o adulto. Pode faltar o lúdico para o idoso. Agora, para a criança é fundamental. É um pilar da sua aula, tem que ter. Porque senão a criança não continua. Se não tiver coerência para ela, se não tiver atratividade para ela, se não tiver o desafio, se não tiver a parte interessante, se não tiver algo que conecte com ela, para ela não tem sentido, porque ela não tem maturidade suficiente com 5, com 6 anos para enxergar, eu vou fazer pilates porque eu vou crescer e vou ficar um adulto saudável. Quem tem essa consciência somos nós. E os pais que têm que ter essa consciência. A criança tem que vir para sua aula porque ela enxergou que aquilo é legal, que aquilo é divertido, que aquilo ela gosta de estar naquele ambiente. E aí sim, a gente traz a criança pelo que ela quer, mas a gente ensina o que ela precisa. Porque você vai estar ensinando o que ela precisa. Você vai estar ensinando o próprio Pilates. E deve ensinar. Porque se você não fizer essa transição, você não está trabalhando com Pilates para crianças. E eu realmente já vi diversos profissionais que às vezes confundem as coisas, achando que eu vou fazer só brincadeiras. E só brincadeiras também não é Pilates. Vocês entendem que tem que ter um meio termo? Ontem eu falava, inclusive, de a gente saber que não é nem 8 e nem 80, que nós temos que ter um equilíbrio. Em tudo precisa ter um equilíbrio. Então, se você está trabalhando com a criança, você também tem que ter um equilíbrio de ter o Pilates, de ter o lúdico, de ter a atratividade, de ser realmente atrativo à criança. E aí sim você realmente vai estar atuando com o público que você precisa atuar. Então, tenha essa clareza de que você tem que trabalhar Pilates, mas ao mesmo tempo tem que ser atrativo, tem que ser legal para a criança, tem que trazer ela de volta. A criança tem que sair da sua aula dizendo: poxa, prof, terminou, faz mais uma vez, eu quero fazer mais. Se ela não sai dessa forma, é muito provável que ela não volte. E eu não quero que você tenha criança, que você tenha que ficar buscando criança toda hora, toda hora, toda hora. Eu quero que você saiba que quando você traz uma criança, você conquista essa criança e ela fica com você por muito tempo. E aí você vai estar construindo nessa criança, porque como eu disse no início, ela estava como uma folha em branco. E quem vai começar a construir as coisas em cima dela é você. Agora, você só constrói em cima dela se você tem essa clareza de que eu preciso ensinar Pilates para ela e eu preciso ensinar o lúdico e eu preciso deixar a parte lúdica para que ela realmente queira voltar. Que ela realmente queira se dar conta. E aí, gente, é nessa maneira que você vai fazer com que a criança, então, desperte para ela começar a entender que a aula que ela está tendo, ela é legal, ela é atrativa, ela é prazerosa, ela gosta,
mas ao mesmo tempo ela começa a enxergar que aquilo é mais do que ir para a aula para brincar. Ela começa, mas com o passar do tempo ela vai se dar conta nisso. Porque você vai explicar, você vai falar, você vai argumentar, você vai demonstrar para a criança que assim como uma árvore cresce de qualquer jeito, se ela não tiver forte, sustentada, se ela não tiver, às vezes, de uma maneira que realmente vai ficar adequada, é o corpo da criança. Só que ela não tem esse entendimento e ela não vai chegar para você com esse entendimento. Quem vai explicar, quem vai mostrar, quem vai demonstrar é você. E isso vai fazer com que realmente ela vire uma chavezinha dentro da cabeça dela e ela comece a entender que além de ser atrativa, além de ser legal, além de ser prazeroso, é uma atividade importante para a vida dela. Mas ela vai se dar conta disso, gente, com 9, 10 anos. Umas mais maduras um pouco, mas você entende que você está trabalhando com aquela criança e você está fazendo o que ela normalmente está buscando, mas ao mesmo tempo você está trabalhando o que ela precisa? Então, sempre tenha essa clareza, que para você estar realmente trabalhando com Pilates para criança, você precisa estar fazendo algo que chame ela para sua aula, que atraia ela para sua aula, que ela queira vir, que ela queira retornar, que a aula seja atrativa, prazerosa, que ela realmente seja feliz na sua aula e você perceba a felicidade dela, e você perceba o riso, o sorriso, o desafio, o companheirismo entre elas, mas que você saiba que eu tenho que ensinar algo importante a ela, porque eu estou começando a construir naquele terreno sem nada. E eu começo a construir num terreno, não é pelo telhado, não é pelas paredes, é pela sustentação, é pela base, é quando eu cavo e eu coloco o que é importante primeiro, o que vai sustentar o restante. Porque essa criança está dando o primeiro passo dentro de uma metodologia que pode ser uma atividade que ela vai levar para a vida inteira dela. Você já teve essa consciência de que você pode estar sendo o primeiro impacto, a primeira experiência de uma pessoa que pode começar a fazer essa atividade pelo resto da vida dela. Porque ela pode começar no Kids e ela pode ir até o idoso. Porque o Pilates, ele é uma atividade indicada a todas as idades. Desde o início, né, da criança até o idoso. Fazendo com que cada uma dessas fases seja trabalhada as suas necessidades e as suas ansiedades. Então, quando você consegue entender isso, faz sentido para você. E vai fazer sentido para a criança. E vai ter a diferença na criança. E você vai impactar a vida dessa criança. E essa criança leva com ela tudo que você ensina. Ao redor dela, pai, mãe, irmã, primo, enfim, colegas, vai respingar o seu ensino. Porque ela vai chegar e ela vai contar o que ela aprendeu. E ela vai explicar aquilo que ela vivenciou. E ela vai dizer da maneira simples dela o que ela sentiu naquela aula. Agora, para ela voltar para você na aula seguinte, você precisa fazer muitas vezes algo que faça ela voltar. Eu só volto se eu gosto. Eu só volto a assistir uma live da Vânia se ela me ajudou de alguma forma. Eu só volto aqui para aprender ainda mais sobre Pilates para criança se aquilo que eu aprendi, eu apliquei e fez sentido. Porque senão eu não volto. E é a mesma linguagem que a criança. Se ela vai para sua aula e ela faz algo que ela aprendeu, que ela gostou, que ela vivenciou, ela volta. Caso contrário, ela vai e não volta mais. E é isso que eu não posso deixar vocês fazerem. Eu não posso deixar vocês fazerem de qualquer jeito, porque é a primeira experiência. E eu bato muito na tecla da primeira experiência. De que, às vezes, a gente tem uma experiência que não é adequada e a gente passa a julgar todas as outras vezes pelaquela primeira experiência.
Se eu disser para vocês, inclusive, eu recebi ontem a revista, né? Para quem não sabe, eu sou profissional de educação física, aqui, ó, educação física, e a contracapa já diz aqui, ó, é na infância, deve estar espelhado, tá? Mas eu vou ler para vocês. É na infância que se constrói hábitos para a vida. Vocês entendem a responsabilidade que nós temos quando a gente insere a criança no Pilates? É para a vida dela, não é só para 1 mês, 2 meses, não. Eu tenho que entender que o que eu estou trabalhando vai fazer a diferença na vida dela, a partir daquele momento. Então, não faça de qualquer jeito, não comece de qualquer jeito, não faça achando, vou tentar de qualquer jeito, vai que dá certo. Não, entenda a responsabilidade. O que você tem na sua mão? Você tem um ser humano ou vários seres humanos que vão ser diferentes porque passaram pelas suas mãos. Porque você fez a diferença na vida delas. Porque ela sempre vai dizer, a prof de Pilates falou isso. A prof disse que o problema é tal coisa. A prof me ensinou a sentar de tal forma. A prof mostrou na aula que uma plantinha cresce de qualquer jeito se ela não for forte. Assim como eu, se eu não for forte, eu vou crescer de qualquer jeito. A prof falou que o problema não é na internet, não é a tecnologia. É eu que não estou preparada ainda para toda essa tecnologia. Então, se eu gosto de usar o celular, se eu gosto de jogar um jogo no próprio computador ou no tablet, eu vou poder jogar desde que eu cuide primeiro de mim, do meu corpo, que eu deixe ele forte, saudável, para que eu não tenha dor lá na frente. Então, você entende que você passa para a criança um conhecimento para a vida dela. Você começa a construir hábitos para a vida dela. E não só por uma experiência. E não só por eu dei aula para a criança 1 mês, 2 meses. Porque se ela não continua, depois de 1 mês, você perdeu essa criança. E é muito provável que ela não só tenha ela perdido, mas que ela diga, eu fiz, mas não achei muita graça. Porque quantas vezes você pega uma criança que vem de outra atividade e ela diz, eu fiz tal atividade, mas eu não gostava muito, era muito chato. Eu já vi crianças falar isso. Por quê? Porque às vezes aquele profissional que está trabalhando com ela não é o profissional que realmente tem essas habilidades ou não buscou essas habilidades. Entende? Assim deve ser na vida. Imaginem se a nossa vida fosse só trabalhar, gente. Se não tivesse os momentos de lazer, se não tivesse os finais de semana sem preocupação, se não tivesse a parte boa da vida. E às vezes a gente faz uma aula inteira sem ter uma parte boa, sem ter algo legal, sem ter algo que vale a pena. Porque ninguém aguenta só na parte cansativa, na parte do exercício em si, na parte que eu exijo da criança, na parte que a criança precisa fazer força, precisa sentir a dor do alongamento, precisa sentir a dor do músculo. E assim é a vida da gente também. Então, vocês entendem que aquilo que pode ser muito difícil de entender é simples. Porque tem que ser de uma forma simples. E você tem, nesse momento, a clareza de saber que precisa ter esses suportes, precisa ter essas duas armas para realmente atuar com a criança. Saber, inclusive, como ensinar, o que ensinar, os próprios exercícios, aquilo que é importante, aquilo que é a base, mas você também tem que ter a parte estratégica e lúdica, para que a criança queira sempre voltar, para ela queira sempre estar com você, para que ela queira sair da sua aula feliz, rindo, brincando. E aí sim você vai construir realmente crianças mais saudáveis. E vai começar a estar traçando nessa folha em branco, que é o que chegou para você, uma linda construção que tem a sustentação. E eu sempre falo que às vezes a gente deixa de fazer o que é necessário, achando que é supérfluo, não resolve, e aí constrói aquelas casas que às vezes eu falo para as crianças, é que nem a história do lobo, dos porquinhos, dos 3 porquinhos.
Vocês podem estar construindo, e essa narrativa, inclusive, dos 3 porquinhos, ela serve para várias áreas da nossa vida. Assim como o próprio Pilates. Se eu construir uma aula de palha, vem qualquer um e sopra e diz isso aqui não é aula de Pilates e acabou a sua aula. Agora, se você for e construir algo que realmente seja forte, sustentável, que realmente as pessoas enxerguem que é Pilates, qualquer outro lobo mau vem e sopra e não destrói, porque é forte, porque realmente tem coerência, porque está de acordo. Então, você consegue, inclusive, eu trouxe uma parte de você trabalhar com a criança, a ludicidade, é ir além, é criar, é fazer a criança sair daquilo que ela tem de lógico e imaginar. Ou então você levar algumas coisas para que ela identifique que aquilo tem coerência com a vida dela. Caso contrário, gente, eu sinto muito, mas não se sustenta. Não se sustenta uma aula em que você larga as crianças dentro de um estúdio e diz para ela fazer alguns exercícios dos aparelhos, porque terminou a curiosidade e acabou a sua atração com a criança. Acabou. Depois que ela subiu umas 5, 6 vezes no Cadillac, no Reformer, no Barrel, perdeu a atração. E aí você pode estar perdendo uma criança que teria muitas coisas para estar construindo. Então, se caso isso acontece com você, se caso isso aconteceu, eu não estou aqui julgando, eu estou alertando, eu estou mostrando que não é por esse caminho que a gente realmente vai estar fazendo a criança estar voltando. E às vezes a gente acha que, mas a criança, ela vem, ela quer ir nos aparelhos, ela quer subir, porque ela vê o pai, porque ela vê a mãe. Claro, a criança é curiosa. A criança, ela tem essa vontade de descobrir, da descoberta, de procurar, de mexer às vezes onde não deve, de fazer o que às vezes não deve, porque alguém precisa dizer para ela. E isso ainda não é para você. Não quer dizer que você nunca vai fazer os exercícios nos aparelhos. Agora, quando você tiver tamanho adequado, estar de acordo, você realmente estiver preparada, aí você vai para os aparelhos. Assim como uma criança, ela não sai engatinhando e de um dia para outro, como a gente diz, ela já sai caminhando. Não, é um processo. Ela primeiro senta, depois ela engatinha, depois ela tenta ficar de pé, daí ela dá os primeiros passos para depois caminhar. Muitas vezes é nós que temos essa ansiedade de que a criança já tem que ser caminhando. Mas é um processo, é um desenvolvimento. Eu preciso desenvolver com essa criança esse passo a passo, para que ela continue depois, para que ela consiga depois ter força suficiente de caminhar mais. Porque se ela não tiver base, gente, ela não caminha. Ela dá 2 passos, puf, e cai. 2 passos, puf, cai. Porque ainda não foi feito o que deveria ter sido feito antes, que era a base. Então, eu fiz uma analogia para que você realmente entendesse como é importante você trabalhar o passo a passo, como é importante você criar a base das crianças e não usar simplesmente os aparelhos ou então entrar por uma forma que não é a mais adequada. E que eu, Vânia, fundadora do método Pilates for Kids, atuo com criança há mais de 6 anos. Inclusive, quando eu iniciei, era o lógico, né? A gente inicia, e quem já trabalha com Pilates, com adultos ou com outro público, a tendência de quem já trabalha com Pilates é pensar, eu vou colocar a criança e vou fazer um exercício mais fácil. E isso foi o que aconteceu comigo lá no início, e eu percebi que não funciona. E por isso criei a metodologia, porque ela precisa ter a continuidade, porque senão realmente não se sustenta. Então, a nossa missão como profissionais de Pilates para a criança é preparar essa criança, passar por essas fases, e quando ela terminar de passar por essas fases, ela está preparada para ir para o Pilates adulto. Antes disso, ela é criança. Entenderam, gente? Então, esses pontos que eu trouxe para vocês,
Esses 3 pilares em que eu falei que dentro da sua aula precisa ter o próprio Pilates, precisa ter a ludicidade e precisa despertar esse interesse da criança continuar, pontos importantes. Muito importante. Se não tiver isso, gente, se não tiver esses 3 pontos, esses três alicerces, ela não se sustenta. Não se sustenta. Então, não pense de uma forma de que, eu vou fazer de qualquer jeito, porque você vai estar realmente dando um tiro no pé. E eu não gostaria que você desse um tiro no pé, mas que você tivesse realmente aquela vontade de dizer, eu estou fazendo a mudança, eu estou contribuindo com esse serzinho que está na minha frente. Eu vou fazer parte da vida dessa criança porque eu estou ensinando ela algo que ela vai levar, como diz aqui na própria revista, hábitos para a vida dela. Porque é na infância que se constrói. É agora que a gente vai estar começando a mostrar para ela. E, inclusive, a gente sabe que até 7 anos a gente constrói, muitas vezes, o que depois se torna a personalidade dessa criança. Então, vocês entendem a dimensão daquilo que vocês estão iniciando e da importância que isso vai fazer? E eu venho falando, gente, nós podemos e nós vamos fazer uma geração ser diferente. Porque a nossa geração, e eu digo eu, você e quem está em torno de 30, 40 anos, nós não tínhamos esses conhecimentos. E hoje, muitas pessoas com essa idade já apresentam diversas dores, já apresentam diversos problemas posturais, já apresentam problemas que às vezes podem ser irreversíveis. Por quê? Porque não tiveram alguém que entendesse que faltava base lá atrás. Para alguém dizer, não se faz dessa forma, não se carrega peso dessa maneira. Não é assim que se deve fazer. Existe um caminho correto. Só que essas crianças que eu estou trabalhando, que você está trabalhando, e todas as que nós vamos trabalhar, elas vão ter esse conhecimento. Elas vão saber o porquê. Elas vão saber como. Elas vão saber a forma adequada. E quando a gente sabe o porquê, e quando a gente sabe como fazer, e quando a gente sabe da importância, nós crescemos e não vamos realmente fazer o que a gente já sabe que é errado. Porque eu aprendi na minha infância, com meu pai, com a minha mãe, com os profissionais que trabalharam comigo, de que, Vânia, o certo é certo e vai ser certo sempre. Então, eu levo esses conhecimentos, esses hábitos para a minha vida. E é isso que eu quero que você também possa sentir. Que você possa entender que você não está nesse mundo à toa. Que você não está ensinando algo de qualquer coisa. Não, você está sendo uma pessoa extremamente importante na vida dessas crianças. E que você vai ser, inclusive, a pessoa principal que vai fazer com que ela chegue na sua fase adulta com menos problemas posturais, com menos dores, com menos desvios, com menos tendências a apresentar ainda mais problemas. Então, quando você entende isso, você começa a se dar conta da sua importância, da sua necessidade no mundo que nós estamos vivendo hoje, onde mais do que nunca estamos rodeados de tecnologia, estamos rodeados, e ela não é a vilã. E às vezes a pessoa diz, porque agora, por causa do celular, por causa da internet, as crianças vivem no computador, isso e aquilo. Gente, a evolução faz parte da humanidade. O que nós precisamos entender, e o que eu realmente falo muitas vezes, é que a gente precisa preparar as pessoas para a evolução, para que elas não sejam as pessoas que vão arcar com as suas consequências, por não saber, por ninguém ter falado. E o Pilates para criança vai fazer a revolução na vida dessas crianças. Entenderam, gente? Fez sentido para vocês o que eu falei aqui?
Faz sentido para vocês estar realmente aprendendo algo que muda a vida dessas pessoas, dessas crianças, dessas famílias? E muda a sua, consequentemente. Porque quando a gente faz algo e o que a gente faz nos deixa, inclusive, com a sensação de que eu sou importante, eu faço a mudança, eu ensino algo diferente. E essa criança que eu estou ensinando algo diferente vai ser diferente. E ela vai lembrar de mim daqui a uns anos. E elas lembram, gente. Porque, como eu disse, eu dou aula há mais de 6 anos. E quando eu chego na escola que eu comecei, né? As crianças que já estão praticamente adolescentes, né? Quase adultos, elas reconhecem e elas te dizem: oi, prof de Pilates. E aí você olha e você já vê que aquela criança que estava com você pequenininha, agora está uma mulher ou está um rapaz. E você olha e você vê que ele está numa postura adequada. É gratificante, gente. E é isso que eu quero que você também tenha essa experiência. Que você possa também sentir isso. Porque nós estamos aqui nesse mundo, e eu tenho muita clareza disso, para ajudar mais pessoas. Para levarmos os nossos dons, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sabe, para mais pessoas. Essa é a lei da vida. É a gente ter os nossos talentos, aquilo que a gente é bom, e ajudar a mais pessoas. Para que aquelas pessoas que foram ajudadas possam ajudar daquilo que elas também sabem. E assim nós estamos num ciclo evolutivo. Fazendo bem para alguém e, ao mesmo tempo, fazendo bem para a gente. Porque tudo aquilo que a gente faz de bom volta para a gente. A nossa vida é um espelho. Tudo aquilo que você faz volta para você. Então, que a gente realmente possa ter orgulho, que a gente possa fazer um trabalho que nos orgulhe, que nos dê realmente essa sensação de estou fazendo algo bom para a sociedade, para o mundo. Isso vai impactar e eu me sinto bem em fazer isso, e eu me sinto valorizado, e eu me sinto realmente visto pelas pessoas e pelos pais como alguém que faz a diferença onde está. Então, é isso que eu quero desejar para vocês, dizer que nós estamos no aquecimento da jornada do Pilates for Kids, que é um evento que é online e gratuito, que vai começar dia 12 de julho, tá? Então, vamos ter ainda mais aulas, com mais intensidade. Você vai poder entender um pouco mais da essência de como começou, de como realmente é as aulas, de como realmente acontecem as coisas, e pode, nesse momento, usar esse ensinamento de estar aprendendo a trabalhar com o Pilates para criança, para, inclusive, gerar uma renda extra para você. Para que você possa ter algo diferenciado. E eu realmente não quero que você largue o seu trabalho, que você larga tudo que está fazendo para focar exclusivamente no Pilates, mas para criança. Mas que você possa experimentar, começando aos poucos. Assim como a criança. A gente tem que ter a dose certa de ensinar a ela o que ela precisa. Eu não posso jogar tudo de uma vez, porque senão eu espanto ela. Mas que você, inclusive, possa sentir esse gostinho. Essa diferenciação de trabalhar com um público diferente. Um público que não tem dor, um público que não está de mau humor, um público que não briga com ninguém, um público que chega para sua aula feliz, dando um sorriso, trazendo uma flor, querendo um abraço. Que você enxerga por trás daquelas máscaras um sorriso, porque, como diz as crianças ontem, né? A sobrancelha ergue quando você está rindo. Esse prazer, gente, é só quem tem que sabe explicar. Que você possa ter essa vivência. E você vai ver como é gratificante, como é prazeroso fazer a diferença num público tão querido como é as crianças. E se você acha que criança é difícil, é porque realmente você não conhece as crianças. As crianças são extremamente fáceis de serem trabalhadas. Desde que a gente conheça a criança que está à nossa frente. Certo, gente? Era isso. Beijo. Fui. Tchau, tchau.